Paz do Senhor, meus morecos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, da nossa escola dominical. Quanta coisa gostosa, Nós estamos aprendendo com essa revista, nós estamos aprendendo com o Senhor a sermos cristãos melhores, servos melhores, filhos melhores, irmãos melhores, E que o Senhor possa nos usar cada vez mais. Antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Amém? Pai querido, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de termos um relacionamento com o Senhor, de sermos chamados seus filhos, de poder estar na tua presença, Pai, te servindo, te adorando. Somos felizes em te pertencer, Senhor. Te peço que o Senhor alcance cada adolescente nesse momento, cada lar, cuide de cada um, Senhor. E que a tua palavra que será ministrada agora, através dessa lição, o teu Espírito Santo possa se fazer presente, nos dando sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. A lição de hoje é a 11 da revista, E o tema é Bom Discípulo, Bom Discipulador. Tema bom, hein? Nós já estamos vendo aqui a importância, essa revista fala muito da importância do nosso chamado com Deus, Do ir de pregar, e depois que nós pregamos, qual que é a sequência, o que nós devemos fazer, E depois é sermos discipuladores, A gente entende que antes da gente ser um discipulador, nós devemos ser um bom discípulo. E o que é ser discípulo? Só para a gente lembrar aí um pouquinho. O discípulo, ele segue o seu mestre, ele segue o seu mestre, enfim, ele imita o seu discipulador, Esse é o nosso papel. Então, nós vamos entender um pouquinho mais nessa revista o que nós devemos fazer. Bom, mas antes vamos ler como base bíblica Atos 6, do 8 ao 15, e depois Atos 7, do 51 ao 60, tá? Diz assim, Atos 6, 8 ao 15. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com quem ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. E aí nós vamos agora para o 7, capítulo 7, do versículo 51 até o 60. Diz assim: povo rebelde, aqui Estevão falando, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que diziam a vinda do justo, que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram.
Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Olha que coisa linda que Estevão fez. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Coisa linda, né? Aqui a palavra de Deus mostra a vida de Estevão com Deus, né? Nós aprendemos nessa lição que antes de ser um bom discipulador, nós devemos ser um bom discípulo de Cristo. Aqui a palavra não fala que Estevão estava discipulando alguém, mas mostra o como ele era um bom discípulo, né? Estevão, ele era um cristão genuíno, ele tinha um relacionamento saudável com Deus, ele tinha uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Estevão foi um homem muito usado por Deus. Sua vida impactou tanto aquela geração como as gerações futuras e até o dia de hoje, né? Ele continua impactando, a sua vida continua impactando a nossa vida. Bom, olha só, que coisa interessante que tem aqui na revista. Veja algumas características relevantes no perfil de Estevão, com as quais podemos aprender a ser verdadeiros cristãos, né? A gente fala, não cristão meia boca, mas um cristão autêntico, um cristão genuíno. Eu vou falar para vocês aqui as características, vou falar a referência bíblica e depois vocês pesquisam e estudam um pouquinho sobre isso, que vale muito a pena, tá? Primeiro, é preciso seguir a Cristo. Atos 6:8. É preciso estar disposto a confessá-lo diante das pessoas. Atos 7 e Lucas 12:8. É preciso estar disposto a carregar a cruz. Mateus 16:24. É preciso ter um grande amor pelo próximo. Atos 7:40 ou João 13:35. É preciso testemunhar a vivência com o Mestre, ter uma vida pertinho com Deus. Atos 7. É preciso permanecer fiel até o fim. Atos 7, do 58 ao 60. Estevão tinha a certeza que Deus estava sempre com ele. Ele foi fiel até o final a Cristo também. Então, como vale a pena, né? A gente ter uma vida com Deus, a gente viver uma vida estabelecida nos propósitos de Deus para a nossa vida. Bom, segundo tópico na revista fala assim, raio-x do bom discipulador. Quem nunca fez, né? Um raio-x aí para descobrir se quebrou algum osso, se tem algum probleminha, enfim, o raio-x ele consegue detectar alguns órgãos, né? Como é que tá a parte óssea, enfim. O bom discipulador é assim, ele influencia, ele mostra, né? O quão bom discípulo ele é. Enxergaremos além desse ponto básico, né? No caso do raio-x, que é a necessidade do bom discipulador ser primeiro um bom discípulo. Interessante isso, né? E aí a gente vai ver, diante do raio-x do bom discipulador, alguns tópicos que são importantes para a nossa vida. Então, a primeira coisa, o bom discipulador, ele ensina a palavra. Mas vocês concordam que para eu ensinar a palavra, eu preciso conhecer essa palavra?
né? Eu preciso mergulhar, eu preciso ser um estudioso para eu poder ensinar com qualidade a pessoa a quem eu estou discipulando. Então, uma coisa que é muito importante aqui, nós precisamos ensinar a palavra, mas nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ter vida com Deus. Segundo, o bom discipulador precisa ser um bom ouvinte, né? Às vezes a gente costuma só querer falar e não saber ouvir. Então a gente também precisa ser um bom ouvinte, a gente precisa entender as dúvidas do nosso discípulo, né? A gente precisa ter um ouvido aguçado. Por isso que Tiago ele nos ensina, nos aconselha, né? Que devemos primeiro ser prontos para ouvir e tardio para falar, não é assim? Então, que os nossos ouvidos sejam primeiro aguçados para ouvir a necessidade do nosso próximo, do nosso discípulo, né? Para que a gente possa atender às suas necessidades de acordo com a palavra de Deus. Depois, o bom discipulador, ele está sempre presente, né? Quando a gente fala sempre presente, não é só quando tudo tá bem, para dar um pouco de risada junto, nos momentos de alegria, onde tudo tá tranquilo, tá em paz. Mas é estar presente do nosso discípulo nos seus momentos de dificuldades, né? Nos seus momentos de angústia. O bom discipulador, ele é sempre presente. Depois, o bom discipulador, ele fala a verdade em amor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ouvir a repreensão de Deus. E o Senhor nos repreende com amor porque Ele nos ama, né? Então nós devemos falar a verdade ao nosso discípulo, mas também não é falar de qualquer jeito. Se a gente está vendo que o nosso discípulo ele está indo por um caminho totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, ou a gente está vendo que a atitude que ele está tendo não é legal, nós devemos orientá-lo, né? Nós devemos falar com ele de uma forma amorosa o que é certo. Isso é amar, né? É o que Deus faz conosco. Deus nos repreende porque Ele nos ama. E nós somos sábios quando nós entendemos a repreensão de Deus, né? Porque a gente sabe que é com amor que o Senhor nos repreende. Bom, o bom discípulo, ele é um intercessor, né? Ele não somente ensina a palavra, mas como ele ora junto com o discípulo, ele ensina ao seu discípulo que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. E isso acrescenta o quê? A nossa fé, a fé do nosso discípulo. Então, mostrar para ele a importância da oração. Então, orar com ele, orar por ele, né? Ensiná-lo a orar também. Isso é ser um bom discipulador. Depois, o bom discipulador continua crescendo. Não tem como o discipulador levar o discípulo a um nível onde ele ainda não atingiu. É impossível isso, né? Como que ele vai levar a um nível que nem ele mesmo conhece? Então, para isso, o discipulador ele deve estar sempre em crescimento. E como é esse crescimento? Será que é crescimento em altura? Não, é o crescimento mergulhando na palavra de Deus, sendo um bom estudioso da palavra, né, para poder acrescentar junto à vida do seu discípulo também, cada dia mais. Então, só para a gente fazer um resumo aqui do bom discipulador, né? O resultado da soma é a seguinte: um bom discipulado de Cristo, uma pessoa conhecedora e disposta a ensinar a Bíblia, um bom ouvinte, alguém sempre presente, alguém que fale a verdade em amor, um contínuo intercessor, um discipulador em constante crescimento. Você vai ter alguém que duplica isso, que faz o mesmo por outras pessoas, né? A palavra de Deus ela é duplicada de forma excelente, com excelência. Se você se colocar com excelência também na presença de Deus, para ser um bom discípulo, para ensinar. E aí eu vou te fazer uma pergunta.
E aí, você está disposto a ser um bom discipulador de Cristo? Mas antes disso, você está disposto a ser um bom discípulo? O Senhor te chama para mergulhar nas profundezas da Bíblia, a mergulhar na profundidade do relacionamento seu com Deus, para que você possa passar isso para aquele que você está falando do amor de Cristo também, para aquele que você está ensinando sobre a palavra de Deus. Amém? E aí eu quero ler para vocês aqui, eu achei tão interessante esse diálogo da revista, aqui ó, vou mostrar para vocês, só para vocês, olha lá, tá vendo? Uma história em quadrinhos, muito legal. Eu sei que muita gente não tá com a revista aí, então eu vou ler porque eu achei essa história muito bacana. Ó, O Discipulador é o tema dessa história em quadrinho. Sabe aquele negócio de discipulado? Tô a fim de discipular a Tereza. Uma discipulada aqui, uma discipulada ali. Aí o outro diz: espera aí, você sabe o que é discipular? Claro que eu sei. Sabe o que é andar junto? Sabe que é demonstrar a presença de Deus em sua vida para que o discípulo enxergue em você a pessoa dele, aprendendo a viver da maneira como ele quer que a gente viva. Não era bem isso que eu tinha entendido. Isso é o que Balu faz comigo. Disciplinar é coisa séria. Discipular é coisa séria. Então, não pensa aí que você vai discipular um rapaz, uma amiguinha, um amiguinho, com segundas intenções. Não, discipular é coisa séria, é falar a palavra de Deus. Aqui essa historinha é só para dar uma quebrada no gelo, né? Só para deixar o momento gostoso mais ainda. Mas que a gente possa refletir nisso, que você possa ser um excelente discípulo. E que você seja um excelente discipulador também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos orar? Vamos entregar esse momento ao Senhor? Pai querido, obrigada pela tua palavra, Senhor. Como aprendemos contigo. Como nós entendemos, Senhor, que devemos ser cristãos melhores. Aplicar aquilo que a tua palavra nos ensina. A sermos bons discípulos e bons discipuladores, Senhor, e fazer esse trabalho com excelência. Que o Senhor possa usar cada adolescente de uma forma especial, a Deus, para conduzir vidas ao teu reino, à tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos nisso e por isso te agradecemos, Pai. Amém. Amém? Espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida, foi bênção na minha. Como é gostoso a gente estudar a palavra de Deus, como é gostoso a gente ver a nossa importância para o reino, né? Deus conta com você, Ele não desiste de você não, Ele conta com você e Ele espera que você, arregace as mangas e vai pra cima, tamo junto, tá bom? Um beijão, que Deus abençoe vocês. E tenham um dia aí abençoado. Final de semana gostoso na presença de Deus, tá? Beijo. Fica com Deus.